né? Então, além do conhecimento, você ainda tem que ter um pouquinho de dinheiro pra conseguir investir numa carreira ali de Tu é campeonato. quanto tempo já, barista? Eu não te perguntei Cara, isso. 8 anos. Caramba, 8 que anos eu já, trabalho cara. com isso já. 7, 8 anos. E tu venceu em qual ano como melhor barista de São Paulo? 2018. Que legal, cara. 2018. Competiu? Como é que foi? Cara, era uma competição bem legal, que ali englobava toda São Paulo, ABC, ali tinha diversas cafeterias participantes, e era um campeonato que geria a experiência. Entendeu? Então, assim, você podia me julgar, qualquer um podia me julgar. Que legal. Então, assim, eu não ganhei só, tipo, nessa parte de júri especializado, assim, tudo, sabe? As pessoas que iam lá, tipo, eu acho que o melhor de tudo dessa experiência desse campeonato é porque além de ter... Pensa assim, ó, eu tinha que montar uma harmonização de um tipo de café e um tipo de comida. Cara, eu te falo, quem que estuda harmonização de café com alguma coisa? Você vai procurar qualquer coisa, não existe. Não existe. E aí, como é que você se virou? Aí eu fui estudar vinho. Aí eu fui estudar Entendi cerveja. agora do vinho. Aí eu estudei vinho, estudei cerveja e tal. Só que uma coisa que abriu meu leque pro aprendizado não foi só estudar sobre como se harmoniza, é como se faz e como que é. Então fui pra cozinha do restaurante aprender a fazer as coisas, que ver beleza. como que faz, como que é. E o tempo inteiro que você ia fazendo, você faz um molho, você prova. No fim, cara, acabei harmonizando um café que ele ganhou como melhor café da Expo Café de 2017. O teu. O meu era Olha, um café campeão. velho. Já era um café premiado, né? Então já tava entre os melhores. E era um café que ele tinha notas de frutas vermelhas. Que você tomava assim, ele tinha muita nota de frutas vermelhas, sabe? Um café bem saboroso, bem gostoso. Uma acidez assim incrível. Quando a gente fala acidez em café, sabe quando a gente toma, sei lá, uma Coca-Cola, que você não toma Coca-Cola, mas tem aquela coisa gostosa no fundo, que não é amargor. Consigo mas aquele... entender a sensação. Ou quando você chupa uma laranja, que tem aquele azedinho de fundo. Só que Sei. é um azedinho gostoso. Pra dar uma equilibrada. Não é uma coisa amarga. Que amargo no café é ruim. Amargo no café você toma aquela gosto de podre, aquela gosto de queimada, aquele gosto... Não, aquilo eu não quero no meu café. Sim. E eu fazia num método que se chama Gina. Como que é o método Gina? Você tem, por exemplo, prensa francesa, que é esse daqui que eu trouxe. E esse método que se chama Gina é um café da... que desenvolveu uma turma da Gold History, né? Tipo, é um café muito foda. Sabe, é um café que é um método que você consegue usar o celular pra fazer. Enquanto você tá fazendo aqui, ele vai pesar o teu café, vai te dar a proporção de água que você tem que usar, vai fazer tudo. E você vai monitorar tudo isso pelo teu celular, o tempo de extração, o peso que tá caindo, o tempo, sabe, tudo. Ele vai te dar, e depois ele vai te dar os gráficos em quanto tempo ele ficou extraindo. Caraca. É animal. Então, olha isso, quando a gente fala de experiência, é isso, cara. Olha a experiência que eu levei pro cliente. Por isso que ganhou. O cara chegava na minha cafeteria, eu já sacava do celular do bolso assim, ó, pá. Aí o cara olhava, vai entrar no WhatsApp. Eu falei, não, vou fazer café. Né? Tipo, eu com o meu celular eu fazia um café. Pegava aquele método que é super bonito. Entra lá no Instagram, Gbarista, tá? Gbarista, Barista. Perfeito. Entra lá no Instagram, que tem lá a foto, tem vídeo lá ensinando a fazer esse método, inclusive. É um método muito difícil e muito caro, tá? E não vende no Brasil, tem que vir de fora. Então, se for quiser ter aí, vai ter que desembolsar uns $700. Só, né? E eu harmonizei esse café com pão preto, velho. Um pão de carvão ativado. Era uma baguete da Marie Marie Baker na época que fornecia pra gente. Um pão de fermentação, uma baguete de carvão ativado com manteiga de coco e um creme de avocado. Avocado é abacate. Fazia um creme temperadinho, parecia um pouco guacamole. Então eu harmonizava esse pão com abacate, abacate que o cara tomava café. Deve ter ficado muito bom, cara. Com animal. E tem um porquê, né? Por exemplo, pensa assim, quando a gente fala nesse âmbito de harmonização, pô, cara, um pão com manteiga e um abacate salgado. Qual o sentido? Por que eu fiz isso, né? Que a galera fica... Né? Cara, você pega um café que ele tem uma acidez muito saborosa. Quando eu fiz ele na Gina, eu não quis evidenciar tanto essa acidez. Eu falei, eu vou deixar ele um pouco mais encorpado. Então concentrei um pouco mais ali no método. Deixei ele infusionando por um tempo maior para ele ficar um pouco mais denso, ficar um pouco mais oleoso na boca, preservar um pouco desses óleos naturais que o café tem. E com uma outra coisa que também era um pouco oleosa, um pão com manteiga, o avocado é bem gorduroso, então quando você comia, tomava o café, por exemplo, você sentia aquela fruta vermelha, aquela coisa gostosa. Aí você comia um pouquinho do pão,
Aí ele dava uma limpada, só que o perfume da manteiga de coco é muito saboroso. O guacamole, quando você misturava com guacamole, era um guacamole com tomatinho, com um pouquinho de sal. Então ele te dava um parâmetro de uma coisa totalmente diferente. Tipo, você tá com uma coisa salgada, umami na Cara. boca. E com uma coisa super encorpada, docinho. Então se eu te falo que o café tem frutas vermelhas, eu não vou te dar uma outra com uma geleia de frutas vermelhas. Eu vou te dar uma coisa totalmente diferente, sabe, pra provar. E quando você provar aquilo ali que é diferente, você tomar o café, você vai ver aquela, sabe, é uma harmonia por contraste, cara. Você vai estar contrastando aquilo ali, só que vai ficar uma coisa muito gostosa, porque você tá tendo um café que é muito saboroso, você tá tendo uma comidinha que parece simples, mas que é muito saborosa, e os dois juntos ficam muito incríveis, porque você tá tendo várias sensações ao mesmo tempo. Isso é uma coisa bem legal. E aí tu Essa ganhou experiência é assim. muito legal. Aí eu ganhei assim. Aí os jurados iam escondidos, por exemplo, você era jurado e ele era cliente. O jurado ele ia escondido, ele tinha a ficha de avaliação dele e me avaliava. Aham. E você, como cliente normal, você poderia ir em todas as cafeterias que estavam participando e votar também no melhor. Isso Tanto daí que é tinha. pra você não agradar mais o jurado do que as outras pessoas, né? Entendeu? Então, assim, não basta eu ter que fazer isso daí só pro jurado, porque eu não sabia quem era, eu tinha que fazer isso com todo mundo. Então, por isso que eu falo, cara, hoje, você ser barista é você lidar com experiência. Então, não importa quem seja. Se é o Papa, sabe? Ou se é alguém de Taboão da Serra, você tem que tratar igual. Proporcione, é isso. Você tem que tratar Isso, igual. cara, serve pra qualquer área, se for parar pra ver, tá ligado? O que nem um bagulho que você mencionou enquanto você tava conversando era sobre as ramificações que a gente acaba tendo que aprender. Por exemplo, a questão tratar as pessoas bem, as relações públicas, tá ligado? Cara, isso é em qualquer lugar. Aqui no estúdio, o que atrai os meus artistas Cara, isso é educação. é o tratamento, é o educação. mínimo. E o As brasileiro, pessoas não as são pessoas- educadas. Eu ia falar brasileiro, mas é um mundo. Parece que teve um momento que esqueceu disso. E às vezes. Não, mas enfim, cara, eu não vou nem esticar muito.